Olá, meu nome é Laércio, eu sou editor deste canal. Nós somos membros da congregação Sheolan. A congregação Sheolan é uma congregação messiânica. Nós não estamos ligados à visão do judaísmo messiânico, nem do judaísmo nazareno, e muito menos ao judaísmo ortodoxo. A nossa visão ela é muito parecida com os judeus caraítas. Nosso ano se inicia em março e abril, esse período, que é o mês da festa dos pães ázimos, é o mês do sacrifício de Pêssar, como está em Deuteronômio, como está em Êxodo, capítulo 12, versículo 2 também. Ali especifica, e esse vos será o primeiro dos meses. Nesse estudo nós não vamos entrar no detalhe do sétimo mês, porque que eles celebram no meio do ano. Isso é um outro detalhe. Mas hoje eu quero falar com você sobre a festa de Yom Kippur, Dia do Perdão. Nesse dia eram feitas vários sacrifícios. Um deles era da novilha vermelha. A novilha vermelha, ela era sacrificada, queimada totalmente. A sua cinza era jogada no mikve, no banho de purificação, e os sacerdotes por ali passavam, para poder adentrar o Santo dos Santos. Haviam 2 bodes, exatamente iguais. Um bode chamado Azazel, outro bode, o bode da expiação. O sacerdote jogava sorte. O bode Azazel era colocado a mão sobre ele, e o pecado da nação era colocado simbolicamente sobre ele, e ele era levado para fora. Já o bode da expiação era sacrificado, e nesse sacrifício, o seu sangue, o sumo sacerdote, adentrava no Santo dos Santos, uma vez ao ano, e espargia esse sangue à direita da arca. Yeshua cumpriu isso. Hoje, nós não precisamos mais sacrificar bodes. Quando estudamos Hebreus, nós vemos que esse sacrifício já foi realizado. Quando João Batista viu Yeshua, ele diz: eis o Corban de Deus que tira o pecado do mundo. Por que ele fez essa expressão? Porque em Yeshua, tanto o Corban de Pêssar, como os 2 Corban de Yom Kippur, representavam ele. E através da sua morte, através do seu sacrifício, nós fomos resgatados. Porém, nós vamos olhar aqui o que nós vamos fazer então com o Yom Kippur. O que eu vou realizar nesse dia? Em Levítico 23, no versículo 26, falou também Jeová a Moisés: mas aos 10 dias desse mês 7º, será o dia da expiação. Tereis santa convocação, e afligirei vossas almas, e oferecereis ofertas queimadas a Jeová. Nenhum trabalho fareis nesse dia, porque é o dia da expiação, para fazer reconciliação diante de Jeová, vosso Deus. Porque toda pessoa que não afligir nesse mesmo dia será cortada do meu povo. Qualquer pessoa que fizer algum trabalho nesse dia, eu destruirei tal pessoa do meio do meu povo. Nenhum trabalho fareis, é estatuto perpétuo por vossas gerações, onde quer que habitais. Sábado vos será, e afligirei as vossas almas. Começando aos 9 dias do mês à tarde, de uma tarde a outra, guardareis o vosso repouso. Muito bem. Aqui nós vemos que nesses versículos, do 26 ao 32, são 6 versículos, repete várias vezes. Afligir a alma, repete, é um sábado. E quem não obedecer será extirpado, arrancado do meio do meu povo. Sem sombra de dúvida, é um dos dias mais sagrados e mais importantes. E agora? Nós devemos realmente sacrificar os animais? Óbvio que não. Porém, as pessoas não entenderam um detalhe desse mandamento.
O que é afligir a alma? Ele não está falando afligir o corpo, o estômago. Está falando afligir a alma. O afligir a alma é um momento de reflexão que você vai avaliar tudo que você fez durante esse ano. E corrigir, e pedir a Deus o perdão por aquelas coisas que você fez indevidamente. Isso é a aflição da alma. Mas como é que surgiu a questão do jejum? A questão do jejum aconteceu depois da vinda da Babilônia. Quando eles voltaram da Babilônia, eles não poderiam mais celebrar Yom Kippur conforme a descrição da Torá. Antes do exílio, segundo Macabeus, Jeremias escondeu a arca e os utensílios do Santo dos Santos. E quando eles voltaram e reconstruíram o templo, não havia mais esse compartimento Santo dos Santos. Não era mais possível fazer e celebrar a data mais importante do calendário bíblico. Não era possível. Não tinha arca, não tinha a menorá, não tinha a mesa da propiciação. E aí? Foi aí que foi instituído neste dia o jejum. Os judeus instituíram um jejum severo, de 25 horas, proibindo de usar roupas de couro, proibindo de pentear o cabelo, escovar o dente. Foi uma coisa tremenda que eles fizeram. Foi muito complicado, foi difícil demais. E esse período foi um período difícil na vida do povo de Israel. E aí o que aconteceu? Até hoje é celebrado. E também, mais um outro detalhe, até hoje, messiânicos têm feito esse jejum. Porém, nós temos um probleminha aqui. A Bíblia não pede para fazer um jejum. A Bíblia não pede para sacrificar mais. O Corban de Deus já foi sacrificado. E como eu devo agir? Como eu falei para vocês, repete várias vezes: a afligir a alma e guardar o Shabat, esse dia sagrado. O que você vai fazer? As pessoas têm perguntado: mas eu devo realmente jejuar para ser perdoado? Não, não existe perdão através de jejum. O afligir da alma significa que você deve refletir em tudo que você praticou até hoje. Como eu tenho ensinado em outros vídeos, fazer um checklist da sua vida espiritual, avaliar aquilo que você ainda não conseguiu guardar e ver o porquê você não conseguiu guardar aquilo. E meditar, refletir. Se você achar conveniente, fazer um jejum espiritual, com foco espiritual. Um jejum para que você possa ter uma edificação espiritual, não tem problema algum. Você não pode fazer um jejum para pedir perdão pelos seus pecados. Isso é pecado diante do Criador. É rejeitar o sacrifício de Yeshua. Naturalmente, algumas pessoas vão criticar esse vídeo, é óbvio, porque eles estão tão fanatizados. E muitas vezes eles se declaram seguidores de Yeshua, mas eles rejeitam o sacrifício do Cordeiro. Eles rejeitam o sacrifício do Corban. Eles rejeitam Jesus como Senhor das suas vidas, como sacrifício perfeito. Nós não. Nós estamos aqui para ensinar você. Nesse dia de Yom Kippur, você deve fazer uma reflexão. Olhar para dentro de si. Ver como é que está tratando a sua esposa, seu marido, seus filhos.
os seus patrões, os seus funcionários, seus vizinhos, seus irmãos de congregação. Como você tem reagido? Como você tem feito com as coisas de Deus? Aquilo que você vê que estava totalmente fora do que Deus quer na sua vida, peça perdão, se arrependa. Não tem problema algum. Se você não jejuar, você não vai perder a sua salvação e nem vai ser extirpado. Porque o afligir aqui é o afligir da alma, é afligir da mente. Eu costumeiramente uso uma expressão e talvez ela é interessante usar agora. Faça um checklist. Nesse checklist você coloque os mandamentos de Deus que você quer cumprir, que você deve cumprir. Aqueles que você não conseguiu ainda, você escreva: eu não consegui fazer isto por esse motivo, esse, mas eu vou lutar para alcançar isso. Talvez você ainda seja um escravo do seu trabalho. Talvez a sua empresa não lhe dê ainda a oportunidade de você se libertar. Nesse dia você peça a Deus a libertação. Você tem que sair do Egito. Não adianta você continuar no Egito. Nós somos livres. Então, nesse Yom Kippur, faça de conformidade com a palavra. Aflige a sua alma, não o seu estômago. Medite, reflita, peça perdão. Busque a resposta no Eterno. Se você tem a possibilidade de não trabalhar, é um excelente dia para celebrar este Shabat. O texto é bem claro. São várias vezes que diz para celebrar esse Shabat. Talvez você diga, mas eu não posso. Talvez você pode, nesse dia, pedir uma licença para sua empresa para não trabalhar. Faça alguma coisa. Ninguém vai morrer por faltar um dia. De repente você pode abonar esse dia. É uma questão de você. Ainda dá tempo de se preparar. Porém, está na hora de você rever como é que está lidando com as coisas sagradas. Para finalizar, no versículo 30 do capítulo 23, qualquer pessoa que fizer algum trabalho nesse dia, eu destruirei tal pessoa do meio do meu povo. Se você já é inscrito nesse canal, não deixe de deixar o seu like. Se você não gostou, comente. Mande para os seus amigos, seus conhecidos, seu pastor, sua pastora, seu bispo, sua bispa, apóstolo, quem você quiser. Nós estamos num momento especial da história desse mundo e nós temos que nos achegar à presença de Deus. Não somos donos da verdade, mas somos perseguidores ferrenhos da palavra. Tenha um restante de dia abençoado. Que o Eterno o abençoe. Shalom, shalom.